16 anos, por exemplo, que fora obrigado a noivar com um velho, dono de uma casa de chá. Ela fizera a refeição da noite com sua mãe, seu pai, seus 3 irmãos e a avó paterna, como sempre fazia. Depois que ela e suas irmãs tiraram a mesa, com as risadinhas e briguinhas de sempre, ela passou da cozinha, aonde fora pegar a sobremesa, ao jardim, e de lá subiu pela janela até o quarto dos pais, onde se matou com um rifle de caça. A avó, que ouviu o tiro, correu e encontrou a garota que se supunha estar na cozinha jazendo morta no soalho do quarto dos pais numa poça de sangue. A velha senhora não conseguia nem entender como a menina conseguira passar da cozinha ao quarto, quanto mais porque ela se matara. Houve também outra mocinha de 16 anos que, depois das disputas de sempre com os irmãos em torno do que viram na televisão e de quem ficaria com o controle remoto, e depois que o pai vier acabar com a briga lhe dando 2 fortes pancadas, foi direto ao seu quarto e, tendo encontrado um grande frasco de remédio veterinário, Mortalin, tomou-o de um trago como se fosse uma garrafa de soda. Outra mocinha que fizera um casamento feliz aos 15 anos de idade, dera à luz 6 meses antes. Então, aterrorizada com as surras que levava do marido deprimido e desempregado, trancou-se na cozinha depois da briga de todo dia. O marido desconfiou de sua intenção, mas ela já tinha preparado a corda e fixado um gancho no teto. E, antes que ele tivesse tempo de arrombar a porta, ela se enforcou. O que assombrava K era a rapidez com que aquelas meninas mergulhavam da vida na morte. As providências que tinham tomado, os ganchos fixados no teto, os rifles carregados, os frascos de remédio levados da despensa para o quarto. Traíam pensamentos suicidas alimentados por longo tempo. A primeira suicida desse tipo tinha vindo da cidade de Batman, a 100 quilômetros de Kars. No mundo todo, os homens se matam 3 ou 4 vezes mais que as mulheres. Quem primeiro notou que em Batman o número de suicídios femininos era 3 vezes maior que o de masculinos e 4 vezes maior que a média mundial para mulheres foi um jovem funcionário do Departamento Nacional de Estatísticas de Ankara. Mas, quando um amigo seu do republicano publicou essa análise numa pequena nota, ninguém na Turquia tomou conhecimento. Muitos correspondentes de jornais franceses e alemães, porém, interessaram-se pelo assunto. E, só depois que eles foram a Batman e publicaram os casos na imprensa europeia, é que a imprensa turca começou a dar-lhe atenção. A essa altura, vários repórteres turcos visitaram a cidade. Segundo os funcionários graduados do governo, o interesse da imprensa só serviu para fazer que mais meninas se matassem. O subprefeito de Kars, um homem com cara de esquilo e bigode cerrado, disse a K que os suicídios locais não tinham atingido o nível estatístico de Batman e que, no momento, não fazia nenhuma objeção a que K conversasse com as famílias, mas pediu-lhe que evitasse usar demais a palavra suicídio ao falar com aquela gente e que tivesse o cuidado de não carregar nas tintas quando escrevesse sobre o assunto para o republicano. Uma comissão de especialistas em suicídio, em que havia psicólogos, policiais, juízes e funcionários do Departamento de Assuntos Religiosos, já se preparava para transferir-se de Batman para Kars. Como primeira medida, o Departamento de Assuntos Religiosos cobriu a cidade com seus cartazes com os dizeres: "O suicídio é uma blasfêmia." E o gabinete do governo ia distribuir um panfleto tendo por título esse slogan. Ainda assim, o subprefeito temia que essas medidas produzissem um resultado oposto ao esperado. Não apenas porque as mocinhas, ouvindo que outras se suicidaram, teriam a ideia de imitá-las, mas também porque muitas poderiam fazer o mesmo, exasperadas pelos constantes sermões dos maridos, dos pais, dos pregadores e do Estado. O certo é que as moças foram levadas ao suicídio porque eram extremamente infelizes. Não tendo dúvidas quanto a isso, disse o subprefeito a K, mas se a infelicidade é um motivo legítimo para o suicídio, metade das mulheres da Turquia iria se matar. Ele afirmou que as mulheres poderiam se aborrecer se tivessem de ouvir um coro de vozes masculinas advertindo: "Não se suicidem." Foi por isso, disse ele a K, com orgulho, que escrevera para Ankara pedindo que o comitê de propaganda contra o suicídio incluísse pelo menos uma mulher. A ideia de que o suicídio pudesse se espalhar como uma praga fora ventilada pela primeira vez quando uma menina viajou de Batman para Kars só para se matar. Sua família recusou-se a deixar K e Serdar Bey entrar em sua casa. Mas o tio materno da menina concordou em conversar com eles na rua, fumando um cigarro, sentado sob os oleandros de um jardim coberto de neve no bairro de Ataturk. Ele contou a história da sobrinha. Ela se casara 2 anos antes, obrigada a cumprir as tarefas domésticas de manhã até a noite. Ainda tinha de suportar as recriminações da sogra por não conseguir conceber um filho. Mas essas razões não bastariam para levá-la ao suicídio. Era evidente que a ideia lhe viera das outras mulheres que se mataram em Batman.
Sem sombra de dúvida, a querida jovem que se fora parecia absolutamente feliz em sua visita à família Lynn Cars, o que tornou tudo ainda mais chocante quando, na manhã em que ela deveria voltar para Batman, eles encontraram uma carta sobre a sua cama dizendo que ela tomara 2 caixas de pílulas para dormir. Um mês depois que a ideia do suicídio, por assim dizer, contagiou Cars, a prima dessa mocinha de 16 anos praticou o primeiro suicídio por imitação. Persuadidos pelo tio e tendo conseguido de K a promessa de contar toda a história em sua reportagem, seus lacrimosos pais explicaram que a menina fora levada ao suicídio depois que seu professor a acusara de não ser virgem. Quando o boato se espalhou por toda a Cars, o noivo da jovem anulou o noivado, e os outros jovens pretendentes, que ainda vinham à sua casa para pedir a mão da linda jovem apesar de ela estar noiva, também pararam de procurá-la. A essa altura, a avó materna da jovem tinha começado a dizer: "Pois muito bem, parece que você nunca vai conseguir um marido." Então, certa manhã, quando toda a família assistia a uma cena de casamento na televisão e seu pai, que estava bêbado na ocasião, começou a chorar, a menina surrupiou as pílulas de dormir da mãe e, depois de tomá-las todas, foi para a cama. Não apenas a ideia do suicídio, mas também o método se mostrara contagioso. Quando a autópsia revelou que a jovem, na verdade, ainda era virgem, seu pai responsabilizou não apenas o professor por ter divulgado uma mentira, mas também a filha de seu parente por ter vindo de Batman para se matar. E assim, para afastar os boatos infundados sobre a castidade de sua filha e desmascarar o professor que espalhara a mentira nefasta, a família resolvera contar toda a história a K. K achou estranhamente deprimente que as jovens suicidas tivessem de lutar para conseguir um momento de privacidade para se matarem. Mesmo depois de terem tomado suas pílulas, mesmo quando jaziam imóveis, morrendo, eram obrigadas a dividir seu quarto com outras pessoas. K crescera em Nissantas, lendo literatura ocidental, e, em suas fantasias de suicídio, ele sempre imaginara ser importante ter bastante tempo e espaço. No mínimo, você precisaria de uma sala onde pudesse ficar durante dias, sem que ninguém batesse a porta. Em suas fantasias, o suicídio era uma cerimônia solene, com pílulas de dormir e uísque. Um ato final de livre-arbítrio levado a cabo sozinho. Na verdade, toda vez que ele se imaginara acabando com a própria vida, o que o assustara fora a indispensável solidão do ritual. Por essa razão, ele tinha de admitir, nunca tivera uma propensão séria para o suicídio. O único suicídio que o levou de volta àquela solidão foi o da jovem que usava manto, que se matara quase 6 semanas antes. Essa suicida era uma das famosas moças de manto. Quando as autoridades proibiram o uso de mantos nas instituições de ensino de todo o país, muitas mulheres se recusaram a obedecer. As jovens rebeldes do Instituto de Educação de Cars foram impedidas de entrar primeiro nas salas de aula, depois no próprio campus por um edito de Ankara. Entre as famílias que K conheceu, a da moça de manto era a mais próspera. O infortunado pai era dono de uma pequena mercearia. Oferecendo a K uma Coca-Cola do refrigerador da loja, ele contou que a filha discutira seus planos com a família e os amigos. Quanto à questão do manto, com certeza a mãe dela, que também usava, dera o exemplo, com a aprovação de toda a família. Mas a pressão efetiva veio das colegas de escola que fizeram uma campanha contra a proibição do uso do manto no instituto. Com certeza foram elas que lhe puseram na cabeça que o manto era um símbolo do Islã político. E, contrariando o desejo expresso dos pais de que tirasse o manto, a moça recusou, fazendo com que ela própria fosse retirada pela polícia e, em diversas ocasiões, dos corredores do Instituto de Educação. Quando viu algumas de suas amigas desistindo e descobrindo a cabeça, e outras substituindo os mantos por perucas, a moça começou a dizer ao pai e às suas amigas que a vida não tinha sentido e que não queria mais viver. Mas, como àquela altura o Departamento de Assuntos Religiosos e os islamitas tinham se juntado para condenar o suicídio como um dos maiores pecados e por toda a cidade cartazes e folhetos proclamavam essa mesma verdade, ninguém esperava que uma moça tão piedosa tirasse a própria vida. Ao que parece, a moça, Teslime, passara sua última noite assistindo em silêncio a um programa de televisão chamado Mariana. Depois de fazer o chá e servi-lo aos pais, foi para o próprio quarto. Preparou-se para suas orações lavando a boca, os pés e as mãos. Terminadas as abluções, ajoelhou-se no tapete de orações e entregou-se por algum tempo aos seus pensamentos, depois às preces, e em seguida amarrou o manto no suporte da lâmpada em que se enforcou. Dê seu voto ao Partido de Deus. Pobreza e História. Criado em Istambul,
em meio aos confortos de classe média de Nissantas, pai advogado, mãe dona de casa, uma irmã muito amada, uma criada dedicada, salas mobiliadas, um rádio, cortinas, K nada conhecia da pobreza. Era algo que existia para além da casa, em outro mundo. Envolto numa escuridão perigosa e impenetrável, esse outro mundo assumia um caráter metafísico na imaginação infantil de K. Por isso, talvez seja difícil entender que a súbita decisão de viajar para Kars tenha sido motivada, pelo menos em parte, por um desejo de voltar à infância. De volta para Istambul, depois de 12 anos em Frankfurt, ao procurar os velhos amigos e revisitar as ruas, lojas e cinemas que frequentara na infância, não encontrou quase nada que pudesse reconhecer. Quando não tinham sido demolidos, haviam perdido a alma. Quanto a Kars, embora estivesse vivendo no exterior por algum tempo, K ainda tinha noção de que se tratava de uma das cidades mais pobres e esquecidas da Turquia. Por essa razão, pode ter sido tomado pelo desejo de ir buscar mais longe a infância e a pureza. Se o mundo que conhecera em Istambul já não podia ser encontrado, sua viagem a Kars podia ser visto como uma tentativa de sair um pouco dos limites de sua infância de classe média para finalmente aventurar-se no outro mundo que ficava mais além. De fato, quando viu nas vitrines de Kars as coisas de que se lembrava da infância, coisas que já não existiam em Istambul, calçados esportivos de Gislaved, fogões Vesúvio, e a primeira coisa que toda criança aprendia sobre Kars, aquelas caixas redondas do famoso queijo fabricado na cidade, dividido em 6 fatias em forma de cunha. Ele se sentiu feliz a ponto de esquecer das jovens suicidas. Kars lhe deu aquela paz de espírito que ele um dia conhecera. Por volta do meio-dia, depois que Serdar Bey e ele se separaram, K se encontrou com os porta-vozes do Partido Igualitário do Povo e dos azerbaijanos, e depois dessas entrevistas saiu novamente para a saraivada de flocos de neve, como eram grandes, a fim de fazer uma caminhada solitária pela cidade. Passando pelos cães que latiam na avenida Ataturk, dirigiu-se com triste determinação para os bairros mais pobres em meio a um silêncio só perturbado pelo latido de outros cães. Como a neve cobria as montanhas escarpadas, não mais visíveis à distância, e cobrisse também o castelo Seljuk e os barracos espalhados em meio às ruínas, tudo parecia ter sido varrido para um outro mundo, um mundo fora do tempo. Quando lhe ocorreu que era a única pessoa a perceber isso, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele passou por um parque em Yusuf Passa, cheio de balanços e escorregadores quebrados. Ali perto havia um terreno baldio onde um grupo de meninos jogava futebol. Os altos postes de luz do depósito de carvão lhes proporcionavam um mínimo de iluminação, e K parou algum tempo para observá-los, ouvindo-os gritar, xingar e deslizar sobre a neve, e olhando para o céu branco e para o pálido brilho amarelo das lâmpadas dos postes, a solidão e o ar desolado do lugar o feriram com tal força que ele sentiu Deus dentro de si. Era menos uma certeza que uma pálida imagem, como acontece quando se faz um esforço para lembrar de um determinado quadro depois de uma rápida passagem pelas galerias de um museu. Tenta-se evocar a pintura apenas para voltar a perdê-la em seguida. Não era a primeira vez que K tinha aquela sensação. K crescera numa família republicana secular e não tivera nenhuma educação religiosa, além da que recebera na escola. Embora tivesse sido surpreendido por visões semelhantes em algumas ocasiões nos últimos anos, elas não haviam lhe causado nenhuma inquietação, nem inspirado nenhum impulso poético. No máximo, sentia-se feliz pelo fato de o mundo ser um lugar tão bonito de se contemplar. Quando voltou para o quarto do hotel para se aquecer e descansar um pouco, passou algum tempo folheando prazerosamente as histórias de Kars que trouxera de Istambul, misturando o que lia às histórias que ouvira o dia todo e aos contos de fadas da infância, de que aqueles livros o faziam lembrar. Vivia outrora em Kars, uma grande e próspera classe média, que, embora tivesse se distanciado do mundo de cá, estava ligado a todos os rituais de que ele se lembrava da infância. Grandes bailes tiveram lugar naquelas mansões, festas que se prolongavam por dias. Kars era uma escala importante na rota comercial para a Geórgia, Tabriz e o Cáucaso, situada na fronteira entre 2 impérios agora extintos, o otomano e o russo. A cidade montanhosa gozara também da proteção de tropas regulares que cada potência enviara sucessivamente para lá com esse fim. Durante o período otomano, muitos povos diferentes se estabeleceram em Kars. Ali tinha havido uma grande comunidade armênia. Suas igrejas milenares ainda ostentavam todo o seu esplendor, embora a comunidade não mais existisse. Ao longo dos anos, muitos persas que fugiam, primeiro do exército mongol, depois do iraniano, fixaram-se em Kars. Havia gregos,
cujas raízes remontavam aos períodos de Bizâncio e do Ponto. Havia também georgianos, curdos e circassianos de diversas tribos. Alguns muçulmanos foram expulsos em 1878, quando o exército russo se apoderou do castelo de 500 anos da cidade, e, em consequência disso, as mansões do Pachá, os hamãs e os edifícios otomanos das encostas mais abaixo do castelo entraram em declínio. Kars ainda era próspera e multifacetada quando os arquitetos do czar se puseram a trabalhar ao longo da margem sul do rio Kars. Logo construíram uma magnífica cidade nova, definida por 5 avenidas perfeitamente paralelas e por ruas que cruzavam essas avenidas em ângulos retos, coisa nunca vista no Oriente. O czar Alexandre vinha ali para caçar e para encontrar-se secretamente com a amante. Para os russos, Kars era uma passagem para o sul e para o Mediterrâneo, e, com vistas ao controle das rotas comerciais que passavam por ali, fizeram grandes investimentos em obras públicas. Foram esses aspectos que impressionaram K em sua estada na cidade 20 anos antes. As ruas e os amplos calçamentos de pedra, os plátanos e oleandros plantados depois da fundação da República Turca davam à cidade um ar melancólico, desconhecido em cidades otomanas, cujas casas de madeira haviam se incendiado durante os anos de luta nacionalista e de guerras tribais. Depois de intermináveis guerras, rebeliões, massacres e atrocidades, a cidade foi ocupada pelos exércitos armênio e russo, em diferentes épocas, e até mesmo, por breve período, pelo britânico. Durante pouco tempo, quando as forças russas e otomanas deixaram a cidade depois da Primeira Guerra Mundial, Kars se tornou um estado independente. Em outubro de 1920, o exército turco ficou sob o comando de Kanzim Karabekir, o general cuja estátua agora se via na praça da estação. Essa nova geração de turcos tirou o máximo proveito do grande projeto iniciado pelos arquitetos do czar 43 anos antes. A cultura que os russos trouxeram para Kars então se adequava perfeitamente ao intento de ocidentalização da República. Mas, quando se tratou de renomear as 5 grandes avenidas russas, não se conseguiu pensar em um número suficiente de grandes nomes da história da cidade que não fossem soldados. Então terminaram homenageando 5 grandes pachás. Aqueles foram os tempos de ocidentalização da cidade, como Muzafer Bey, o ex-prefeito do Partido Popular, informava com orgulho e ódio ao mesmo tempo. Ele falou dos grandes bailes, dos centros cívicos e das competições de patinação que se faziam sob as agora enferrujadas e arruinadas pontes de ferro batido que K atravessara na sua caminhada matinal. Quando uma companhia de teatro de Ankara veio apresentar Édipo Rei, a burguesia de Kars recebeu-a com entusiasmo, ainda que não tivessem se passado 20 anos desde a guerra com a Grécia. Os ricos anciãos em casacos com gola de pele saíam a passeio entre nós puxados por robustos cavalos húngaros enfeitados com rosas e bolas de prata. Nos jardins nacionais, organizavam-se bailes sob as acácias para angariar fundos para o time de futebol. E a gente de Kars ia dançar as danças da moda ao som de pianos, acordeons e clarinetas tocados ao ar livre. No verão, as moças podiam usar vestidos de mangas curtas e andar de bicicleta pela cidade sem serem incomodadas. Muitos estudantes do liceu que iam para a escola deslizando em seus patins expressavam seu fervor patriótico pelas informais gravatas borboleta. Em sua juventude, Muzafer Bey fora um deles e, quando já advogado, de volta à cidade, ansioso para concorrer a um cargo público, começou a usá-las novamente. Seus colegas de partido o advertiram de que aquela moda o faria perder votos, de que seria tomado por um posser da pior espécie. Mas Muzafer não lhes deu ouvidos. Agora, aqueles intermináveis invernos frios estavam perdidos, e, a acreditar no que dizia Muzafer Bey, era como se isso explicasse um mergulho na penúria, na depressão e na ruína. Tendo descrito a beleza daqueles invernos, demorando-se especialmente nas faces empoadas dos atores seminus que tinham vindo de Ankara para apresentar peças gregas, o ex-prefeito passou a contar que, no final dos anos 40, ele mesmo convidara um grupo jovem para apresentar uma peça revolucionária num centro cultural do município. Essa obra fala do despertar de uma jovem que passou sua vida embrulhada num manto preto, disse ele. No fim, ela o arranca e queima. No final da década de 40, eles vasculharam toda a cidade para achar um manto que seria usado na peça. Por fim, tiveram de telefonar para Erzurum e pedir que mandassem um de lá. Agora as ruas de Kars estão cheias de jovens mulheres com mantos de todo tipo, acrescentou Muzafer. E, como foram proibidas de entrar nas salas de aula por ostentarem esse símbolo do Islã político, elas começaram a se suicidar.
K evitou fazer perguntas, agindo de igual maneira pelo resto de sua estada em Kars toda vez que alguém mencionava a ascensão do Islã político ou a questão do manto. Ele evitou também perguntar por que, se era verdade, que no final da década de 40 não havia um único manto para a cabeça em Kars. Um grupo de jovens entusiastas sentira a necessidade de apresentar uma peça revolucionária estimulando as jovens a não cobrirem a cabeça. Em suas longas caminhadas pela cidade naquele dia, K prestara pouca atenção aos mantos que vira e não procurou distinguir os que tinham uma conotação política dos demais. Tendo voltado ao país havia apenas uma semana, ainda não desenvolvera a secular habilidade de detectar a motivação política ao ver na rua uma mulher coberta com um manto, uma vez que, verdade seja dita, depois da infância ele não tivera muitas oportunidades de observar mulheres com manto. Nos círculos ocidentalizados da alta classe média de Istambul, de sua juventude, uma mulher com manto era com certeza uma pessoa vinda dos arredores da cidade, dos vinhedos de Kartal, por exemplo, para vender uvas. Podia ser também a mulher do leiteiro ou alguma outra pessoa da classe baixa. A certa altura, eu também haveria de ouvir muitas histórias sobre os antigos proprietários do Hotel Palácio de Neve, onde K estava hospedado. Um deles foi um professor universitário de tendências ocidentais que o czar exilara para Kars, uma opção melhor que a Sibéria. Outro era um armênio negociante de gado. Em seguida, o edifício tinha abrigado um orfanato grego. O primeiro proprietário havia equipado a construção de 110 anos com um sistema de aquecimento típico de tantas casas de Kars à época, uma estufa por trás das paredes, de modo a irradiar calor para 4 quartos à sua volta. Foi apenas quando Kars se tornou parte da República Turca que o prédio ganhou seu primeiro proprietário turco e se converteu em hotel. Mas, incapaz de entender como funcionava o sistema de aquecimento russo, o último dono instalou uma grande estufa de cobre ao lado da porta que dava acesso ao pátio. Só muito tempo depois ele se capacitou da excelência do aquecimento central. K estava deitado na cama de casaco, perdido em devaneios, quando bateram à porta. Levantou-se de um salto para atender. Era Kavit, o recepcionista do hotel, que passava os dias ao lado da estufa assistindo à televisão. Viera dizer a K algo de que tinha se esquecido quando este entrou. E esqueci de dizer que Serdar Bey, o dono da Gazeta da cidade fronteiriça, quer ver o senhor imediatamente. Tendo descido as escadas, K estava prestes a sair do saguão quando estacou, como que paralisado. Naquele exato momento, pela porta atrás do balcão da recepção, surgiu Ipek. Ele se esquecera do quanto ela era bonita em seus tempos de universidade. E agora, com a lembrança subitamente reavivada, sentiu-se um tanto nervoso em sua presença. Era exatamente isso. Ela era bonita a esse ponto. Primeiro trocaram um aperto de mão à maneira da burguesia ocidentalizada de Istambul, mas, depois de um instante de hesitação, inclinaram a cabeça para a frente, abraçaram-se, sem deixar que seus corpos se tocassem, e beijaram-se nas faces. Eu sabia que você viria, disse Peck, dando um passo atrás. K ficou surpreso em ouvi-la falar de forma tão desenvolta. Tanner ligou para me contar. Ela fitou-o diretamente nos olhos ao dizer isso. Vim para cobrir as eleições municipais e o caso do suicídio das garotas. Por quanto tempo você vai ficar? Perguntou Ipek. Agora estou muito ocupada trabalhando com meu pai, mas há um lugar chamado Confeitaria Vida Nova, ao lado do Hotel Ásia. Vamos nos encontrar lá à 1h30, então poderemos pôr a conversa em dia. Se eles tivessem topado um com o outro em Istambul, digamos, em algum lugar em Beyoğlu, teriam tido uma conversa normal. Era por estar ocorrendo em Kars que ele se sentia tão estranho. K não sabia ao certo que parcela daquela agitação poderia ser atribuída à beleza de Ipek. Depois de andar por algum tempo na neve, surpreendeu-se pensando, estou tão feliz por ter comprado este casaco. A caminho da redação do jornal, seu coração lhe revelou uma ou duas coisas que sua cabeça se recusou a aceitar. Primeiro, voltando de Frankfurt para Istambul, pela primeira vez em 12 anos, seu propósito era não apenas assistir aos funerais da mãe, mas também encontrar uma jovem turca com quem casar. Segundo, foi por esperar secretamente que essa jovem fosse Ipek que K empreendera a viagem de Istambul para Kars. Se um amigo íntimo tivesse sugerido essa segunda possibilidade, K nunca o perdoaria. Essa verdade iria fazê-lo sentir-se culpado e envergonhado pelo resto da vida. Como vocês podem ver, K era um daqueles moralistas que acreditam que a maior felicidade advém de não se fazer nada tendo em vista a própria felicidade. E, acima de tudo, pensava que não era adequado para um homem instruído, ocidentalizado e intelectualizado como ele pôr-se em campo à procura de um casamento com alguém que mal conhecia. Apesar disso,
Ele estava muito contente quando chegou à Gazeta da cidade fronteiriça. Isso porque seu primeiro encontro com Ipek, a coisa que vinha sendo sonhada por ele desde que tinha entrado no ônibus em Istambul, fora muito melhor do que poderia ter imaginado. A Gazeta da cidade fronteiriça ficava na Avenida Fyke Bey, uma rua abaixo do Hotel de K, e sua redação e gráfico ocupavam um espaço apenas um pouco maior que o pequeno quarto de hotel em que ele estava hospedado. Era um estabelecimento de 2 salas com divisão de madeira, na qual se viam pendurados retratos de Ataturk, calendários, modelos de cartões de visita e de convites de casamento. Um serviço gráfico adicional. E fotografias do dono com importantes funcionários do governo e outros turcos famosos que tinham visitado Kars. Havia também um exemplar emoldurado do primeiro número do jornal, publicado 40 anos antes. Ao fundo ouvia-se o som tranquilizador do vai-vem do pedal da impressora. Esta tinha 110 anos e fora fabricada em Leipzig pela empresa Baumann, para seus primeiros proprietários, gente de Hamburgo. Depois de usá-la por um quarto de século, eles a venderam para um jornal de Istambul. Isso foi em 1910, durante o período de liberdade de imprensa que se seguiu à instituição da Segunda Monarquia Constitucional. Em 1955, quando a máquina estava para ser vendida como ferro velho, o saudoso pai de Serdar Bey comprou-a e despachou-a para Kars. K encontrou o filho de 22 anos de Serdar Bey umedecendo o dedo com saliva prestes a colocar uma folha em branco na máquina com a mão direita, enquanto removia habilmente a folha impressa com a esquerda. A cesta corretora se quebrara durante uma briga com o irmão mais novo 11 anos antes, mas mesmo fazendo aquela manobra complicada, ele conseguiu acenar para K. O segundo filho de Serdar Bey estava sentado a uma mesa preta retinta, cujo tampo era dividido em inúmeros compartimentos pequenos e rodeado por fileiras de letras de chumbo, matrizes e chapas. O filho mais velho parecia-se com o pai, mas, quando K olhou para o mais novo, viu a figura da mãe, gorda, baixinha, de rosto redondo e olhos oblíquos. Imprimindo, manualmente, anúncios do número que devia sair dentro de 3 dias, o rapaz mostrava a paciência metódica de um calígrafo que tivesse renunciado ao mundo para se dedicar à sua arte. Agora, você está vendo em que condições difíceis nós, da imprensa de Anatólia Oriental, temos de trabalhar, disse Serdar Bey. Naquele mesmo instante houve um apagão. Enquanto a impressora parava com um chiado e a oficina mergulhava numa escuridão encantada, K sentiu-se tocado pela beleza da brancura da neve que caía lá fora. — Quantos exemplares você imprimiu? Perguntou Serdar Bey, acendendo uma vela. Ele fez K sentar-se numa cadeira na sala da frente. — Fiz 160, pai. Quando a luz voltar, complete 340. Com a vinda da companhia de teatro, nossas vendas devem aumentar. A Gazeta da cidade fronteiriça era vendida apenas em um ponto, bem em frente ao Teatro Nacional, no lado oposto da rua, e esse ponto vendia em média 20 exemplares de cada edição. Incluindo-se as assinaturas, a circulação do jornal era de 320. Fato que inspirava não pouco orgulho em Serdar Bey. Destes, 240 iam para as repartições do governo e estabelecimentos comerciais. Muitas vezes, Serdar Bey era obrigado a noticiar suas realizações. Os outros 80 iam para pessoas de bem, importantes e influentes, que tinham se mudado para Istambul, mas ainda mantinham laços com a cidade. Quando a eletricidade voltou, K notou na fronte de Serdar Bey uma veia saltada que traía sua irritação. Depois que você nos deixou, andou se encontrando com as pessoas erradas, e essas pessoas lhe disseram coisas erradas sobre esta nossa cidade fronteiriça, disse Serdar Bey. Como você sabe onde eu estive? Perguntou K. Naturalmente a polícia estava seguindo você, disse o jornalista. E, por razões profissionais, nós ouvimos a comunicação entre os policiais nesse rádio transistor. 90% das notícias que publicamos vêm do Palácio do Governo e do quartel da polícia de Kars. Toda a força policial está inteirada de que você andou perguntando a todo mundo por que Kars é tão atrasado e pobre e por que tantas jovens estão se suicidando. K ouvira muitas explicações por que Kars caíra em tal penúria. O comércio com a União Soviética tinha acabado durante a Guerra Fria, diziam uns. Os postos alfandegários da fronteira fecharam. Os guerrilheiros comunistas que infestaram a cidade durante a década de 70 fizeram o dinheiro ir embora. Os ricos retiraram todo o capital que conseguiram e mudaram-se para Istambul e Ankara. A nação voltará as costas para Kars, e Deus também. E não devemos esquecer as intermináveis disputas entre a Turquia e a vizinha Armênia. Resolvi lhe contar a verdadeira história, disse Serdar Bey. Com uma lucidez e um otimismo que não sentia havia anos, K viu imediatamente que a questão essencial ali era a vergonha.
Fora também para ele durante os anos que passara na Alemanha, mas ele a escondera de si mesmo. Somente agora, ao ter encontrado a esperança de felicidade, é que se sentiu forte para admitir a verdade. Nos velhos tempos todos eram irmãos, disse Serdar Bey. Ele falava como se estivesse revelando um segredo. Mas nos últimos anos todo mundo começou a dizer: sou azerbaijano, sou